Boa noite, turma de Jornalismo de Agências 2021.1. Esta é a nossa aula 10, estamos chegando no finalzinho do curso. Hoje a gente vai tratar, em parte, dos sistemas de gestão da informação nas agências de notícias, que é algo super importante para o trabalho do dia a dia do jornalismo de agências, e depois a gente vai falar mais de outros temas que têm a ver também com isso, de como as agências estão começando a querer controlar os seus produtos para não perder dinheiro. Muita coisa estava explicada lá no texto, né, que falava sobre como as agências têm essa necessidade de cadastrar bem cada despacho que elas mandam e também cada foto e cada vídeo, cada gráfico, porque depois isso vai se acumulando num volume imenso e quando elas têm que acessar de volta esse material, elas precisam saber recuperar. Então a maneira como elas encontraram já, desde 100 anos atrás, para conseguir gerenciar e recuperar e arquivar isso de maneira fácil de poder recuperar na hora da pressa, são esses sistemas que elas usam. Tá? Os sistemas são usados não só aqueles para editar texto, que eu já mostrei para vocês, e vocês viram um pouco também naquela aula em que nossas duas convidadas vieram, a Aline e a Gabriela, vieram e falaram sobre o trabalho delas, mas também quando a gente falou de edição. Só que hoje eu vou falar um pouco de uma parte um pouco mais técnica, mais nerd, para entender a forma como esses conteúdos são classificados e são armazenados, tá bom? Então vamos lá. Todas as agências, especialmente as grandes agências, né, elas têm esse sistema de gestão editorial, tá, ok? Eles funcionam integrados com o editor de texto, com aquela interface de selecionar quais são as notícias que vão entrar no serviço e as que não vão ser editadas, e muitas vezes também com o sistema de envio, que manda as notícias para a redação central, da redação central redistribui para aqueles escritórios e dos escritórios para os clientes, tá bom? Então elas trabalham com esses códigos nos sistemas que funcionam justamente com a função de direcionar para onde vai cada despacho. Vocês tiveram que preencher isso, e por isso que eu enfatizo tanto nos exercícios que vocês já fizeram, a importância de preencher aqueles cabeçalhos. Porque os jornalistas de agências têm que preencher esses cabeçalhos, sempre. Tá bom? Quem trabalha na ponta, recebendo, às vezes até já recebe isso preenchido, porque alguém fez isso lá no início do processo. Mas especialmente os correspondentes de agência, quem insere uma nova notícia no sistema de agência, tem que se preocupar em preencher aquilo direitinho, para botar qual é o assunto, qual é a língua, para quais editorias aquilo vai, qual serviço vai distribuir aquele despacho, tá bom? Por isso que é tão importante. Eu meio que já apresentei, né, para vocês o sistema EDF, da F. Não foi isso? Não? Ou eu estou enganado? A gente já falou disso, do sistema da F e da FP? E você até mostrou uns prints. Eu mostrei os prints. Vamos lá, eu mostrei esses daqui, né? E mostrei a questão das salvadas. Eu me lembro disso. Mostrei como aparece por dentro. Mostrei isso aqui também, né? Do editor de texto. Mostrou mesmo. Beleza. E falei do PMU ou não? Essa é aquela que uma das meninas que veio conversar com a gente mostrou? Pois é, eu acho que quem mostrou foi só a Aline, que mostrou da France Press. A Gabi não estava com acesso ao PMU, porque ela esteve lá quando ele ainda estava sendo implantado, lá na sede em Madrid, e ele ainda não é usado aqui no Brasil. O EDF ainda é usado aqui no Brasil. EDF SEI, né? O PMU vai ser um sistema integrado, plataforma multimídia unificada, ou plataforma multimédia unificada, para ser um substituto desses sistemas diferentes que são integrados. Então já vamos fazer uma coisa só. Eu acho que eu não mostrei o PMU. O PMU ele vai ter essas diferentes interfaces que incluem os avisos, aqueles avisos que eu falei, né, internos da própria agência. Aviso geral de Buenos Aires. Hoje, 7 de julho de 2021, vai haver manutenção do sistema, não sei o que lá. Então, é o tipo de aviso interno. Aí tem
o nome da pessoa que está trabalhando. Isso aqui é uma interface... Opa! É uma interface de troca de mensagens internas deles, tá bom? Tipo assim, como se fosse uma DM, né? Um inbox dos próprios funcionários, e aqui vão entrar as notícias. Eu achava até... Deixa eu ver se eu me enganei. Eu achava que eu tinha outras telas além dessa, não sei porquê. Se eu encontrar aqui, eu projeto para vocês, mas... Aqui. Porque foi mandado no arquivo doc. Então vamos abrir esse arquivo doc para eu poder mostrar para vocês. Eu vou trocar a apresentação só um instante para conseguir projetar outra aqui. Oi, Karen. Eu também. Aqui. Então vamos lá. Essa era a primeira tela. Tem como ampliar? Ou não tem? Tem como ampliar aqui na... Vocês estão vendo agora? É a Sim. mesma tela, então tá. Então, era isso. Tinha que salvar e botar no PowerPoint. Mas vamos mostrar aqui. Aqui, a gente já vê como vão aparecer as notícias nesse novo sistema. Reparem, todos aqueles dados, a data, a hora, está em ordem cronológica invertida. Então, a mais recente está por último, mais antiga para trás. Olha aqui um código do serviço, a retranca e o título, tudo separado, tudo que vocês já viram, certo? Como isso aparece num sistema real de uma grande agência. E o status dela, se já foi publicado, se ainda está em edição, tá? Com todos os botõezinhos. E aquela caixinha de check para trabalhar no sistema, agora ela estava na esquerda, agora ela veio para o lado direito. Então é assim que os jornalistas da F veem o novo sistema de gestão do conteúdo deles, tá? Olha só, aqui, para selecionar, por exemplo, uma matéria que você vai editar. Nesse dia era: presidente do Chile lamenta covarde assassinato do presidente do Haiti. Né? E aqui, para lidar com as fotos, porque as fotos também recebem esse tratamento da seleção e direcionamento nos sistemas de agências por meio desses códigos. Tá bom? Reparem aqui, ó, tá vendo? Tem a retranca e tem aqui EA 3983. Isso é a identificação da foto dentro do serviço. Então, EA deve ser de esportes, eu não sei o que é o A. É do espanhol, né? Talvez é esporte amador, não pode ser amador. Mas, ó, ele é o item 3983 dentro do serviço de esportes aqui. Aqui, ó, 3982 dentro do serviço de esportes, os dois de tênis. Né? Então, a maneira como ele gerencia tanto texto, quanto foto, quanto gráfico, quanto vídeo, passa pela mesma lógica. Aí aqui já, o editor de texto incorporado no mesmo sistema. E aí tem que preencher tudo isso, assinaturas, autores, qual é a área geográfica, o país, cidade, interesse geográfico, ou seja, uma coisa é a origem geográfica da notícia, outra coisa é para quem interessa. Por exemplo, uma notícia sobre a Olimpíada agora, né, para a Olimpíada, com uma nadadora paraolímpica brasileira ganhando medalha em Tóquio, a origem dela é Tóquio, Japão. Mas o interesse geográfico é Brasil, e em outros casos pode ser Brasil, América Latina. Tá? Então, até palavra-chave, um resumo, tudo isso tem que ser preenchido por quem gera a notícia no sistema. Okay? Então, isso é parte realmente do trabalho jornalístico de agência de notícias. Para voltar para aquela apresentação, o outro sistema é o da France Press, aí, deixa eu voltar aqui, que é o Iris. Né? O Iris foi, de fato, aquilo que a Aline apresentou para vocês, que já desde 2008 é usado na sede na França e nas outras delegações da France Press. Então, vocês reparem que é muito parecido, tem a identificação pelos códigos, a SPO é a origem, né? São Paulo, aqui. Lembra um pouco aquelas siglas de aeroporto, não sei se vocês já viram isso, GIG é o Galeão, SDU, Santos Dumont, aí você pode usar Rio para qualquer aeroporto do Rio. Mesma coisa, GRU, Guarulhos, aí SPO, São Paulo toda. Enfim, CDG, Charles de Gaulle, em Paris. As agências também têm esses códigos da procedência da informação, tá? Para identificar as cidades. Ó, a mesma coisa, identifica o tipo de conteúdo, reportagem,
Nota central, nota da redação central aqui. O tema, né? Economia, política, desastres e o NR não sei o que é. Mas aqui, ó, CLT, ciência e tecnologia, não. Cultura e matéria de interesse humano, que são crônicas, tá? SCI, ciência e tecnologia. A gente vai ver que isso tudo tem uma padronização internacional. E esse aqui é o editor de texto da France Press, aquele mesmo que a Aline mostrou também. Reparem que tem que preencher tudo isso. Ó, reparem, o texto é sem formatação, sem negrito, sem itálico, sem sublinhado, nada disso, sem link, nada disso, né? Do mesmo jeitinho que vocês estão fazendo nos exercícios. E aí, o que se preenche nessas caixinhas aqui, aparece nesse lado, nesse cabeçalho. Tá? Viram isso? Ainda tem 3 opções de título, ó, para dependendo de como ele for aparecer. E aí é o equivalente ao que eu mostrei para vocês já da F, é o equivalente na France Press, né, a mesma ideia da notícia do mais recente para mais antigo, com todas as outras informações, para qual serviço vai, eu estou botando a mão, eu estou esquecendo que vocês não estão vendo, para qual serviço vai, de qual cidade veio, tá? Que tipo de conteúdo, que, ó, apresentação, enfoque, resultados, ficha, vídeo, tudo isso tipo de serviço. Bom, a mesma coisa, editor de texto integrado, tá? Reparem, é daquele mesmo jeitinho que eu fiz para vocês nos exercícios, né? Só texto com cara de máquina de escrever, exatamente como e com o cabeçalho para preencher. Então, o que eu tentei fazer para vocês ali no Google Docs foi uma simulação desses sistemas, que são os que as agências usam. Bom, enfim. Esses slides todos vão... Eu estou passando rápido, mas os slides todos vão ficar lá no Classroom para vocês. Então, vocês podem voltar e olhar com mais calma. Tá bom? Aí aqui já é o da gestão de foto da agência, que é o sistema a que os clientes têm acesso. O que eu mostrei para vocês agora é que só os jornalistas dentro da France Press têm acesso. Esse aí é o FP Fórum, que é um sistema para os clientes. Os clientes é que acessam na hora de selecionar os textos, os vídeos, as fotos que querem usar. Então, o cliente chega ali, faz login, tem acesso ao que está chegando de mais rápido, ele pode também ter uma integração desse seu sistema com o sistema de gestão da redação. Então, assim, quando eu trabalhava no Globo, o sistema que se usava lá era o Digicall. O que o Digicall fazia? Ele arquivava todos os textos do próprio Globo e ainda recebia o material de agências. Não é mais o Digicall que é usado hoje em dia, eu esqueci o nome, depois eu pego para vocês. Mas era o sistema que se usava na época que era integrado ao recebimento de textos de agência. Como que eles conseguem integrar? Como que eles conseguem fazer sistemas de programação diferentes, às vezes vem de países diferentes, como elas conseguem fazer com que esses sistemas se comuniquem? É aí que entra a importância dos metadados, que são exatamente esses dados de preenchimento do cabeçalho. E que são esses dados que são geridos pelos grupos ou consórcios que as grandes agências do mundo montaram para que esses sistemas delas se comuniquem. Então, existem 2 muito importantes no mundo, tá? Um mais antigo e um mais recente. O IPTC e o Minds International. Guardem esses 2 nomes, porque se vocês vierem a trabalhar com agência de notícias no futuro, vocês em algum momento vão ter que lidar com uma dessas 2 instituições, ou se não as 2, tá? Só para falar rapidinho o que é cada um. O IPTC, também vem de International Press Telecommunications Council, o Conselho de Telecomunicações de Imprensa Internacional, ou Conselho Internacional de Telecomunicações de Imprensa. O que é essa ideia de telecomunicações de imprensa? Era o uso da infraestrutura de telecomunicações, o telex, os teletipos, o satélite, ainda nos anos 60, antes da internet, para transmissão de notícias. E quem é que fazia isso em grande escala já naquela época? As grandes agências. Então a Reuters, a France Press, a Associated Press, a UPI, montaram esse conselho, que na verdade é um órgão de autorregulação delas, para
estabelecer os padrões entre elas, para que elas conseguissem fazer os seus sistemas se comunicarem e, por sua vez, se comunicarem com os sistemas dos clientes. Quando eu falo sistema nessa época, é pré-internet, é pré-digital. Estamos falando aí de sistemas que eram no papel, com telex e cuspia papel. E mesmo assim tinha metadados. Metadados não é uma coisa assim recente, só de automatização. Como? Como? Com aqueles cabeçalhos do telex. Deixa eu ver se eu encontro. Já tinha isso. Já que você perguntou, deixa eu ver. Gabriel que perguntou, não foi? Reconheci a voz. Fui eu. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma imagem de telex antigo, porque eu tenho um banco de imagens de coisas de agências, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui para te mostrar. Talvez não esteja nessa pasta, peraí. Ué, que a gente tá falando de década de 60, né, irmão? Então Sim, a organização é impressionante, pô. E já tinha. Peraí, rapidão. Aqui, ó. Posso... Nada, eu falei, peraí que eu fui pegar um negócio aqui que minha cachorra tava... Não. Eu tava tentando, eu tava procurando aqui e achei que tivesse encontrado, mas não era isso, não. ANSA, telegrama... tá embaçado, não dá para ver direito. Achei. Vou projetar para vocês aqui. O chato do Meet é que tem que parar uma apresentação para depois apresentar outra janela. Gente, olha só. Isto aqui é o despacho do flash da Associated Press quando o John Kennedy foi assassinado lá nos Estados Unidos. Tá? Isso era 1963. Tá? Mesma época da fundação, 2 anos antes da fundação do IPTC. Reparem isso aqui, isso era impresso, tá bom? Isso chegava em papel. E olha o que tem aqui no alto, tem o código A12KX, tem o tipo de serviço, boletim, que era para indicar que era urgente, né? A procedência, aqui tem o texto, e vem todos os códigos embaixo do processamento da informação. Tá? Eu, por exemplo, não sei decifrar cada um dos códigos. O fato é que cada agência usava os seus metadados para classificação dos seus despachos, e elas precisavam, para poder trocar entre elas e para que os próprios clientes conseguissem processar essas informações, elas precisavam que esses códigos fossem unificados. E é nisso que o IPTC entra. Então, reparem, olha aqui, ó. O primeiro despacho era: o presidente Kennedy foi baleado hoje, enquanto a sua comitiva saía do centro de Dallas. Tá? A senhora Kennedy... saltou, né, pulou e agarrou o Sr. Kennedy, e ela gritou, oh não, e, bom, eu não sei qual a última palavra aqui, sim, a comitiva parou, stopped, estava aqui, né? Aí depois já tem o depoimento do fotógrafo da própria Associated Press, dizendo que ele viu sangue na cabeça do presidente. Enfim, isso tudo foi se desenrolando aqui. O repórter da Associated Press, Jack Bell, perguntou ao assessor presidencial Kenneth O'Donnell se o presidente estava morto. E o assessor não respondeu. Isso tudo foi se desenrolando, primeiro com o flash dele ser baleado, depois ele ser levado para o hospital, até a ampliação dele estar sendo internado, e por fim veio a notícia de que ele tinha morrido. Então foi todo o esquema que vocês já viram de como é que é o processamento de uma notícia de última hora numa agência. Tá? E já, olha isso, já tinha metadados, mesmo no papel. Beleza? Então, vou voltar aí. Uma parada. Caraca, aí, histórico nessa parada do John Kennedy. Sim, muito histórico. E você pensa nisso do ponto de vista de quem trabalhava em agência de notícias, porque é o tipo de notícia que ninguém esperava, ninguém achava que ele ia ter assassinado, né? O cara, um presidente jovem, popular, né? Muito. Bom, até que era razoavelmente querido fora nessa dos parada Estados Unidos, que é uma notícia mais rápida e repentina que entra, né, a agência. Exatamente. A agências são fundamentais. E como eu falei uma vez para vocês, o que é o grande papel da agência?
para os jornalistas que trabalham nos veículos. É avisar da importância de uma cobertura. Porque chegou um despacho da AP dizendo, cara, o presidente dos Estados Unidos foi baleado. Aí quem tá no jornal, quem está na TV, já pensa, caramba, vai ser grande. E aí já começa a se mobilizar, já liga para fulano e diz, olha, vem para cá, então vamos fazer reunião de emergência, porque vai começar uma cobertura grande agora, vamos ter que pensar pauta em cima disso. As agências funcionam muito nisso. Não é tanto para avisar para o público final. O público final vai saber pela mídia, mas a mídia vai saber pela agência. Então, essa é a importância. Tá? Só para entrar em umas coisinhas mais de nerd, o IPTC desenvolveu alguns padrões que hoje em dia, né, nos arquivos digitalizados, são muito importantes para que as agências mantenham o controle de quem publica o seu material. Então, o IPTC desenvolveu o NewsML, que já está na segunda geração, é NewsML G2, que é para tudo, mas é especialmente para texto. E tem o XMP de Extensible Metadata Platform, plataforma extensível de metadados, que é para foto. E aí, como é que elas fazem esse tipo de... O que é isso, na verdade? Isso é uma padronização de como vão ser preenchidos aqueles dados, dizendo data, cidade de origem, contexto de informação, quem aparece na foto, qual foi o fotógrafo que tirou, que máquina estava usando quando tirou. Tudo isso é inserido no sistema. Tá? E no caso das máquinas automáticas, pode ser... Perdão, as máquinas digitais pode ser inserido automaticamente. Tá? Porque, por exemplo, lá, uma máquina digital tem GPS que reconhece a localização exata da foto. Né? E aí, como é que elas processam? Elas fazem acordos, inclusive com empresas de software de processamento de imagem, como a Adobe, que faz o Photoshop. Então, quando o pessoal está lá salvando uma foto que veio de agência, mesmo que você inverta, troque as cores, recorte a foto, você ainda assim não vai conseguir se livrar dos metadados que as agências colocaram nela, porque aí elas conseguem garantir o seu copyright. Elas conseguem garantir que vão ter como recuperar quem está usando o serviço delas, e se alguém estiver usando sem ser assinante, sem pagar, elas têm como cobrar isso a posteriori. Então isso é importantíssimo para as agências não perderem dinheiro. Tá? Pô, entendi. Tipo assim, entendi, mas é que é muito complexo, tá ligado? Se falando teoricamente. Mas entendi para que serve. Isso. Basta ou precisa saber as informações nerds e tudo mais? Sim, veja bem, não é para entrar e saber como programar o negócio, mas é saber que existe isso e que não dá para escapar do controle que as agências fazem sobre o material delas. Entendi. Entendeu? Enfim, aí o IPTC faz isso e funciona alimentado e financiado pelas agências. Olha só, até isso, sobre o IPTC e o Google Imagens, eles fazem parcerias para que a própria Google reconheça o que vem das agências. Na verdade, eu queria muito falar disso com vocês, sobre a relação entre as agências e a Google e Facebook, porque isso está pegando fogo atualmente. Mas só para terminar, o outro grupo que as agências fundaram foi o Minds International, que, diferentemente do IPTC, o IPTC é um conselho de autorregulação que faz esses padrões para ser usado pelas agências todas. O Minds não. O Minds é uma espécie de centro de pesquisa e desenvolvimento que pensa, elabora inovação para o setor de agências de notícias, criando novos sistemas, novas formas de produzir conteúdo, novas formas de distribuir esse conteúdo para cliente, estudos de mercado para elas saberem, tem isso aqui que a gente não está aproveitando, vamos aproveitar isso também. Por exemplo, hoje em dia devem estar estudando TikTok. Na verdade, assim, o Mais International sempre tenta pensar 5 anos para frente. Então, se hoje em dia o pessoal já está usando o TikTok, eles devem ter pensado isso anos atrás. Por exemplo, a última vez que eu olhei, elas estavam estavam fazendo pesquisa sobre automação nas redações de agências de notícias, para usar algoritmos de escrita automatizada dos despachos
com base em banco de dados, né? Por exemplo, quando eu trabalhava em agência, todo dia, às 5 horas da tarde, tinha o fechamento da cotação do barril de petróleo do Texas. Tá? Aí chegava o despacho para a gente, tinha que editar, tinha que parar tudo que estava fazendo, aquilo era urgente, porque muitos dos nossos clientes, como eu já falei, do mercado financeiro, e precisavam saber a informação do petróleo do Texas. Tá? Tinha 2 tipos de petróleo, Texas e o Brent, que era de Londres. Então, assim, tinha que parar tudo e fazer assim, hoje a cotação do petróleo do Texas fechou a, sei lá quantos dólares o barril, não sei o quê. A variação foi de 5% para 0,5% em alta. Ao longo da semana tem uma alta acumulada de 3%. Enfim, o texto era muito padronizado. Todo dia, eu fazia aquilo todo santo dia, e reparava que assim, o texto de hoje era basicamente o mesmo de ontem, com pequenas variações em relação aos números. Mas assim, a estrutura do texto era muito parecida. E eu ficava dizendo assim, porra, gente, um robô podia escrever isso. Pois é, as agências perceberam isso, e é exatamente o plano delas, é botar robô para escrever isso. Então já tem algoritmo produzindo texto de agência na Reuters, na Associated Press, na Press Association, que é a PA, não confundir AP com PA, a PA é uma agência inglesa, que é muito grande, e já tem, então, assim, em agências da Escandinávia também, na Suécia, na Noruega, estão usando esses softwares de automação para liberar os jornalistas de ter que escrever isso, né? Para usar a palavra chula, trabalho de corno, e poder fazer matérias que de fato exijam conhecimento humano. Entenderam? Foi. Então, o Mind International... o robô ele fica de atalho, né? Tipo, a pessoa pesquisa e manda para algum servidor e que ele bota as... Não chega assim. a ser bem pesquisa. Qual é a ideia do robô? Ele ser alimentado por uma base de dados e gerar um texto automaticamente. E aí, em vez de ter que alguém escrever aquele texto, ele só vai passar para um editor que vai olhar o texto, vai fazer pequenos ajustes, né? E ele consegue, o sistema ele consegue até determinar qual é o lead da matéria. Gabriel, você falou que gosta de futebol, né? Pois eu vou te dar um exemplo de aplicação de automação em agências para cobertura de futebol. Pensa numa crônica de jogo, tá? Você tem a crônica, que de fato é humanizada, ela vai falar dos jogadores, vai falar de quem deu um lance legal, vai falar como fulano hoje estava mais cansado, não rendeu tanto, vai falar de que deu para ver que o técnico preferiu não arriscar o fulano que está suspenso com cartão. Né? Você pode botar tudo isso numa crônica de jogo. Mas você tem todos os outros elementos que são estatísticas de jogo. Quantos chutes a gol, quantos escanteios, quantas faltas, se teve cartão, né? Tudo isso. Se esse negócio estiver numa base de dados, você consegue mandar o algoritmo capturar esses dados e gerar um texto em cima dele. E mais, como eu falei, ele consegue detectar o lead. Se essa base de dados ela está alimentada também com as outras partidas da rodada e com as outras partidas dos mesmos times que estavam competindo nesse jogo e já com os jogos anteriores do campeonato, se o algoritmo detectar uma variação muito fora da curva, muito além da média, ele pode usar isso para puxar o lead. Então vamos dizer, vou inventar aqui, vamos dizer que um determinado time, sei lá, que o Bragantino vinha tendo uma média de 15 chutes a gol por partida. Às vezes era 14, às vezes era 16, né? Aí teve uma partida que jogou 30 vezes a gol, né? E aí o sistema vai conseguir usar o Bragantino, reforçou mais o ataque e conseguiu tentar fazer gol mais vezes hoje, porque o sistema vai detectar que teve uma variação e ele vai puxar a matéria por isso. Isso não é ficção científica, isso já existe. E as agências, mais do que qualquer outro setor do jornalismo, elas estão usando muito isso. Então vale para qualquer tipo de texto que seja alimentado por uma base de dados. Vale para cotação de mercado financeiro ou de commodities, como petróleo, como ouro, metais preciosos, né?
Vale para esporte, especialmente isso, estatística de jogo. Isso é muito usado em beisebol e futebol americano, que trabalham muito com número. A Associated Press nos Estados Unidos já usa muito para esses esportes americanos. Vale para... Bom, hoje em dia a cobertura da pandemia, né, dados de coronavírus, tipo assim, você tem lá, alimenta com os dados dos quantos novos casos notificados, quantas novas mortes, quantos já vacinados, quantas pessoas faltam para vacinar. Você pode colocar tudo isso e o sistema vai gerar um texto. Um texto, sim, em língua normal, seja em inglês, ou em português, ou em espanhol. Tá? Realmente já existe, chama PLN, Processamento de Língua Natural. É o tipo de coisa de automação de escrita. Então pensa nisso. Se uma agência, usando jornalistas humanos, já conseguia mandar muito material, usando esse tipo de automação, ela vai multiplicar a quantidade de despachos que pode mandar para os seus clientes. Ou pode mandar jornalistas embora também. Caraca, entendi agora. Exato. Enfim, e aí o Minds International pesquisa esse tipo de coisa, faz seminários, faz oficinas, faz capacitação, troca experiência entre as agências, produz relatórios dizendo assim, essa agência lá de Singapura, vamos inventar, porque não tem agência em Singapura, mas se tivesse, podia fazer isso e dizer assim, eles conseguiram fazer essa prática aqui que foi inovadora, conseguiram, sei lá, aumentar a produtividade dos editores, conseguiram fazer uma nova forma de organização do material que funciona melhor, e as outras agências recebem e podem escolher adotar isso ou não. Tá bom? E também financia projetos de pesquisa para inovação em serviços e produtos de agências de notícias, especialmente nessa área de digital. Eu queria mostrar um videozinho para vocês, até para poupar a minha voz um pouco. Eu queria... tem um vídeo de divulgação do próprio Minds, que está no YouTube, é de 2017, e ele está em inglês com aquelas legendas geradas automaticamente, com tradução. Então eu vou pedir desculpas. Quem entender inglês, pega aí pelo áudio, e quem não entender tem a legenda que é meio ruinzinha, mas melhor do que nada, né? News agencies are among the most dynamic media businesses on the planet. Their stories, images, video and data reach more eyeballs than content from any other newsroom. And yet they form a small, unique club. Just 100 news agencies worldwide and only a handful commercially run. The modern-day wire agency newsroom is a furnace. It's about speed, resourcefulness, anticipating trends, setting standards. And the storytelling is multi-layered. The news game is rapidly changing, and with that, subscriber demands also change. The challenge is to stay ahead of the game. We are all reinventing ourselves, sometimes in different ways, but we understand each other. We are all inventing creative formats to stimulate new audiences. We are all training our journalists to new skills and tasks. And we work hard to eliminate fake news and give more visibility to a reliable, responsible and independent journalism. We turn to each other for help, for advice, for reassurance. Agencies come from different backgrounds, from different cultures. They serve different markets. Yet news agencies face very similar challenges. So, we learn from each other. Quite frankly, our small and unique club needs that. The great thing about Minds is that we all understand our problems. We all understand the challenges that news agencies face in this new era. And we simply all work as hard as we possibly can to come up with solutions that work for the industry. Every Minds conference is an opportunity to share information. It's an opportunity to take advantage of collective intelligence. We are sometimes competitors, but above all, with Minds' help, we are peers trying to design the future of news agencies.
The Minds network of news agencies was formed 10 years ago to share business intelligence, ideas and inspiration, to look for certainty in an uncertain world. It's fantastic to think about the foresight that the founding news agencies of Minds had in recognising the need to share information and to share insights and to share information about technology amongst the news agency communities at a point where, unbeknown to them at that point, the industry was about to go through some of the biggest changes that the news media businesses has gone through in its entire existence. Minds started with 11 European news agency members. Now we're 22 strong, from markets spanning the world. Since its very first days, Minds has been an invaluable resource which we have been using in many ways. First of all, as a platform for meeting colleagues from other agencies and exchanging and sharing our experience, ideas, concepts, knowledge, and approaches to problems we all face. Knowledge is power, and there's an undeniable force in the collective, influential voice of these forward-thinking news professionals, from editorial, commercial, IT, and management. The Minds meetings bring together editorial, technical, and commercial people for a free exchange of information and some often very spirited debates, always focusing on the core question on how to improve our particular end of the news business. In 24 Minds conferences since 2007, from London to Tokyo, New York to Paris, Stockholm to Rome, and everywhere in between, delegates have challenged the use of big data, management systems, mobile technology, social media, artificial intelligence, and news planning tools. The Minds community has witnessed the reinvention of agency business models, and it's seen firsthand the roadmaps for tech and publishing giants and digital startups. A good example of the Minds effect is when TT 5 years ago introduced a new type of live blogging to the Swedish market, mixing text, video, images and social media. Today this is our most wanted digital product. Being early adapters, we set an example for this type of journalism in Sweden. With eyes fixed on the horizon, the network has reshaped thinking and forged unstoppable alliances worldwide. Minds has become the fuel that propels our special, unique news businesses into the future. Independent news agencies all around the world, and there are only a few of them out there, all sit in the same boat, business-wise, and can therefore learn and benefit from each other. As an organization of news agencies, Minds has become really unique. The Minds community today comprises news agencies around the globe. The board and the management, together with you, the members, have done an amazing work. You have constantly been pushing the scope and the quality of the meetings and the joint projects. So it's the time to say congratulations for the successful past, but it's also the time to watch out what comes next. The pressures on our business as well as its opportunities have probably never been bigger than today, so these challenges are also very different compared to the years when Minds was founded. They say a true friend is someone who walks in when the rest of the world walks out. News agencies are indeed true friends, supporting traditional news customers in their time of need. Minds, in turn, is a true friend to news agencies. Happy birthday, Minds, and may there be much more of this mutual, beneficial intellectual exchange in the years to come. Happy birthday. We share, we dream, we innovate, we achieve. Together, great minds thinking alike.
Ai, pessoal, desculpa, eu ri ali com a legenda que trocou minds, né, de mentes, para mines, minas, aí botou as minas apareceram. Caraca. Desculpa, e no final botou também, trocou para Mars, que é Marte, né? Botou Marte. E no final ela desistiu, né? Aquele último cara falando, o cara falou um monte de coisa e só apareceu, parabéns. Enfim, desculpa, mas assim, a legenda ruim era melhor que nenhuma legenda, né? Mas deu para vocês entenderem que tipo de coisa que as agências estão investindo em descobrir como fazer? Sim, deu pra fazer uma interpretação a partir dali, mais ou menos da legenda. Então. Pois é, aquela mulher que fala lá da Suécia, fala, a gente pegou uma plataforma de live blogging que é tipo aquilo que o G1 faz quando tem jogo, que vai botando notícias muito curtinhas, né? Só uma frase de cada vez. Eu ia falar isso quando você falou de futebol, mas que... Esse tipo de serviço, entendeu? Outras coisas também, como eu falei, inteligência artificial, processamento de Big Data. Tem um trecho ali que o cara dá uma entrevista dizendo assim, o Minds foi fundado em 2007 e eles não sabiam na época que todo o setor de agências estava prestes a sofrer uma grande transformação. Vocês sabem que transformação foi essa? É uma coisa que vocês sabem e vocês usam. Celular, mobile? Mobile, perfeito. Mobile integrado com que tipo de plataforma? Que tipo de serviço? Rede social? Exatamente. Perfeito, Thales. Então, a partir de 2008, tem o estouro do Facebook, o estouro global do Facebook. Em 2009, tem também o estouro global do iPhone. Tinha sido lançado um pouco antes, mas acho que é o iPhone 2, que é o primeiro a ser assim, super vendido mundialmente. E aí, um modelo de internet que ainda era muito focado em pessoas usando computador em casa e acessando sites a partir dos seus computadores, vai se transformando num modelo de conteúdo fragmentado nas mídias sociais, acessíveis pelo computadorzinho de bolso, que é o smartphone. Isso fez com que todo aquele modelo que as agências estavam fornecendo para portais, que eu falei para vocês, né? Os grandes portais, como Republicano, tudo que vinha nas agências e tal, isso passou a alimentar mídias sociais indiretamente. Por quê? Nem Facebook, nem a Google são clientes da Reuters, ou da France Press, ou da Associated Press, nada disso. Mas as mídias publicam no Google, no Facebook, e elas recebem o seu material das agências. Então, hoje em dia, e era disso que eu queria falar, que eu acho a parte mais interessante, é que está acontecendo uma guerra entre as grandes agências e as gigantes digitais, que são as 5 principais. Outro dia eu aprendi a sigla GAFAM, que são Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Apple e Microsoft, talvez mesmo, porque a Apple não tem uma plataforma digital própria, ela faz os aparelhos com os seus sistemas operacionais, né, com o iOS. E a Microsoft já não é mais o que era antes, o que ela tem é o Windows, que praticamente todo mundo usa nos seus computadores pessoais. Só que Google e Facebook especialmente estão ganhando muito dinheiro com os anunciantes que vêm atrás das pessoas que leem as notícias produzidas pelas agências. Então, o que as agências estão cobrando que Google e Facebook façam? Que paguem as agências pelo material que elas produziram e as plataformas republicam de graça. Isso está acontecendo em alguns países mais do que outros, né, em algumas jurisdições, digamos assim, mas em nenhum lugar essa batalha está tão forte quanto na União Europeia. Já tem uns 4 anos, né, estamos em 2021, né, em 2017, eu estava fazendo a tese de doutorado, pesquisando isso, e aí as agências mundiais, essas mesmas que ligadas ao Minds, essas que apareceram no finalzinho, né, com as logomarcas ali, elas lançaram uma espécie de manifesto, uma carta aberta que saiu nos jornais europeus, cobrando que as autoridades antitruste europeias façam leis para que Facebook e Google sejam obrigadas a pagar para as agências. Tá?
Eu ia dizer isso, Luiz Felipe. O segundo lugar onde está acontecendo essa batalha é a Austrália. Tá? E a Austrália, particularmente, teve um baque, porque a agência dela, a AAP, Australian Associated Press, ela ia fechar no ano, não lembro agora se passado, acho que foi ano passado. E ela, no último minuto, ela foi salva por um grupo de investidores que resolveu comprar a empresa, porque ela ia fechar as portas, deixar ela existir mesmo. E é um mercado extremamente oligopolizado na Austrália. Você tem basicamente o News Corp, que é o grupo do Rupert Murdoch, e o Fairfax, que é o concorrente histórico do Murdoch. E, pois é, então, assim, a Austrália e a União Europeia são dois desses campos de batalha onde as agências estão brigando, forçando, elas têm um lobby muito forte, né, e estão brigando para que os governos obriguem Facebook, Google, a pagar por esse material. Tá? Porque não é nem só pagar, assim, uma coisa é pagar para o jornal, para o Globo, para a Folha, para o Estadão, mas pensem que muitas das coisas que saem no Facebook via Globo, Folha, Estadão, na verdade vem de uma agência. De onde que estão vendo as notícias sobre o Afeganistão? Nenhum desses jornais, ninguém da mídia brasileira está com repórter no Afeganistão. Isso tudo vem de agência. Né? Então, exatamente esse material, agora pensem nisso, se isso acontece no Brasil, isso acontece mundialmente. Então, é esse material que as agências estão controlando por meio dos metadados que eu mostrei para vocês, né? Para elas não perderem o controle de onde está circulando, elas têm plena noção de que isso está circulando livremente nessas plataformas digitais, dos gigantes digitais, e estão querendo, vem cá, vamos pagar por isso agora? Gostei, durou uns 10 anos a festa, beleza, maravilha, agora vamos pagar por isso? É meu, eu produzi? A atitude, então, da briga tem sido essa. E tá interessante de ver. Porque se, por um lado, o lobby das agências é forte, o lobby das gigantes digitais não é nada fraquinho, né? Só que tem uma grande diferença de origem ali. Que todas essas gigantes digitais que eu falei são de onde? Dos Estados Unidos. E aí, fora dos Estados Unidos, elas não têm tanto poder de barganha quanto tem em casa. Né? Em casa e nos seus quintais, no Canadá, na própria Austrália. Então, uma empresa como a France Press tem muito mais prestígio, ou a DPA, né, da Alemanha, elas têm muito mais prestígio na Europa, junto aos governantes europeus e tal, do que uma dessas gigantes americanas. Tá? Queria tirar uma dúvida aqui. Vocês já tinham visto alguma coisa sobre isso? Pô, é novidade mesmo. Professor, só na apostila. Eu acho incrível saber como o consórcio está... É consórcio que fala, né? É, consórcio. Está investindo em inovação. Porque, assim, quando você começou a mostrar os prints das plataformas, eu jurava que os prints tinham saído de 2009, porque tudo me parecia muito antigo, assim, sabe? Então não dá para imaginar que eles investem em tanta tecnologia. Não, hoje você mostrou um azulzinho, eu não lembro qual era. Aquele parece bem moderno, mas os outros, é assim, de agora, parecem o Windows XP. Sim, mas de fato alguns deles são mesmo antigos. E são mais do que 2009, porque eu, quando eu trabalhei lá em 2004, isso já era usado. Tá? Então, realmente é mais antigo, sim. Tá? Na verdade, eles foram desenvolvidos provavelmente para o Windows 95 e estavam sem atualização desde então. Agora, já estão usando novos. A interface gráfica é o que menos importa, porque não é uma questão de processamento da imagem ali e mais o processamento da informação. Tá? O que elas têm que fazer é conseguir uma maneira de rastrear quem está usando o material delas. E é nisso que os metadados são fundamentais, para elas não perderem o controle de onde que os textos e as fotos, especialmente texto e foto, né, estão circulando. Se vocês derem uma navegada nos sites do IPTC e do Minds, vocês vão ver o tipo de acordo que eles fazem. Eu mostrei ali aquela parte do Google Imagens, né? Teve uma outra coisa que eu também selecionei para mostrar para vocês, e não tinha botado, posso botar agora.
que é os Media Topics. Tá? O que são os Media Topics? Eles são os rótulos padronizados de classificação das notícias por assunto. E isso existe em várias línguas, né? Ou seja, são as mesmas categorias em várias línguas para que uma agência consiga mandar o seu material para outras e mande para os clientes também. Os clientes têm o mesmo tipo de organização para saber em que editoria aquilo vai parar. Gente, editoria no jornalismo não é uma coisa universal. Do tipo assim, a divisão entre o que é política, economia, ciência, tecnologia, saúde, isso não é nem universal de um jornal para o outro. Imagina entre países, sabe? Porque, por exemplo, em alguns lugares, as matérias sobre saúde, elas entram dentro de ciência. Em outros lugares, as matérias sobre saúde entram dentro de comportamento, para saber como as pessoas estão com hábitos de saúde, né? Então, isso vai variar. Por isso, esses códigos eles são feitos para um intercâmbio internacional. E aí, ó, essa página aqui, que vocês podem entrar por vocês mesmos, eu posso botar o link ali no chat para vocês, ela tem uma árvore interativa. Você pode abrir assim, por exemplo, meio ambiente. Aqui está ambiente, né? São notícias de meio ambiente. Aí você tem assim, dentro você tem mudança climática. Não está muito bem traduzido, está escrito alterações climáticas. Você tem aqui as várias línguas que tem, né? Tem português de Portugal e português do Brasil. Esse que eu estou mostrando aqui é o português do Brasil. Mesmo assim, não está muito bem traduzido. Ainda assim, ó, dentro de mudança climática, você tem aquecimento global. Então, você tem toda uma árvore de classificação, né? Uma taxonomia. Lembra de taxonomia em biologia no colégio? É uma classificação por assuntos. Vamos ver esporte, que esporte é imensa a árvore. Ó. Você tem esporte, aí você tem assim, dopagem é doping, né? Você tem assim, indústria do esporte, disciplina de competição, ou seja, as modalidades. Aí eu já abri aqui, já veio alpinismo, artes marciais, vamos dentro de artes marciais. Aí você tem karatê, judô, não sei o quê, aí dentro de judô você tem vários pesos. Eles até cancelaram, os que estão riscados aqui são categorias que eles deixaram de usar. Mas para você ver, cada despacho que ia usar esse código, botava o código, né, no cabeçalho, para que o cliente que recebesse já pudesse distribuir aquilo diretamente para quem ia usar. Tá? No caso da maioria dos clientes, uma editoria de esporte. Mas digamos que, sei lá, assim como aqui no Brasil se cobre muito mais futebol do que os outros esportes, digamos que no Japão se cobra mais judô e os outros esportes. Isso pode ser usado para o gerenciamento do direcionamento de para onde vai a matéria. Tá? É divertido ficar brincando aqui com essas categorias, que vocês veem como tem assunto para ser coberto no jornalismo. Isso aqui é só dentro de esporte. Você pode fechar esporte e ir para outra área completamente diferente. Política, você tem crise política, você tem governo, aí dentro de governo tem agências reguladoras, não sei o quê, assuntos de defesa, aí vem defesa, equipamento militar, forças armadas, aí separa serviço militar, veteranos de guerra e tudo por aí vai. Eu sou meio nerd de agência de notícias, né? Então acho divertido de ficar brincando com isso. E aí é isso, assim, esses sistemas, eles fazem as agências agora ficarem em pé de guerra com essas gigantes tecnológicas, né? Justamente porque elas têm uma capacidade de circulação que os clientes das agências nunca tiveram. Eu tenho a impressão de que esse tipo de disputa vai ser resolvida com algum acordo. Sabe assim, interessa para o Google poder usar esse material. A Google sozinha não teria de onde tirar tanto material que chama a atenção dos seus usuários quanto as agências em conjunto produzem. Então, a gente está falando, gente, de volumes inimagináveis de informação, né? Tanto de um lado quanto do outro. Então, me parece que para a sobrevivência dos próprios modelos de negócio das agências e das gigantes digitais, elas vão acabar entrando em algum acordo de remuneração, de visibilidade, exposição. Enfim. Entenderam? Gostaram? Tranquilo, pô.
Só me dá um nervoso sempre ver o mapa do... Tipo, a América Latina com nada, sabe? A Europa cheia e a América Latina, o sul global, praticamente só a Oceania, assim, tipo, e a Oceania também é um norte no sul, né? Se eles quiserem contratar, aí eu aceito. Mas é muito esquisito, porque você vê o Brasil sempre marcado em tudo. Você pode arranjar um mapa de qualquer coisa e o Brasil tá pintado de alguma forma. Eu tava pesquisando sobre o... Esqueci o nome agora do Tribunal Internacional. Aí eu vendo as coisas que o Brasil está envolvido. Aí sempre o Brasil está de alguma forma... Ele é signatário de alguma coisa. Ele tem algum tipo de empresa. Aí vê esses mapas... É claro que é uma classificação nada a ver, né? Bem aleatório. Mas ver a América do Sul, a América Latina ali vazia, sem nada, é muito esquisito. Ô Beto, a sua fala é típica de alguém que cresceu nos governos Lula. Típica. Porque eu me lembro muito bem de quando o Brasil nunca aparecia nas coisas. Vamos lá, agora a gente já sediou uma Olimpíada, mas eu estava acostumado a ver mapas de Olimpíada que não tinha nunca nada na América do Sul. Sim. Né? A América Latina tinha, porque o México sediou em 68. Mas antes dos Jogos do Rio, não tinha tido nunca. Acho que o governo Lula e também aquela onda progressista que teve da América do Sul como um todo, né? As coisas aparecendo mais, assim, mas sim, com certeza. É que você falou particularmente do Brasil sempre aparecer nos mapas. Sim. Eu me lembro muito de ter essa impressão que você teve agora vendo o mapa do Minds. Eu me lembro de ter com inúmeras outras coisas. Assim, o Brasil nunca teve, sei lá, secretários-gerais da ONU, o Brasil nunca teve. O Peru já teve, mas o Brasil nunca teve. Prêmios Nobel, né? O Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel. Então tem inúmeras coisas que o Brasil nunca teve. Então, para mim é normal a falta do Brasil nesses mapas, mas para você ficou mal acostumado a ver o Brasil crescendo, se desenvolvendo, né, aparecendo no mundo. Acho que fiquei até demais. Mas sim. Agora, assim, falando muito sério, nós no Brasil realmente temos essa questão no mercado de agências de notícias. A gente tem essas agências dos jornais, tem a Agência Brasil, que depende muito do humor do governo de turno, né, governo da época, e a gente não tem uma grande agência internacional. O México tem, não precisa ir para fora da América Latina para ver que há exemplos. Cuba tem, né, a prensa latina de Cuba é um negócio incrível, eles têm correspondente em vários lugares do mundo. Nós, por uma escolha tanto do capital privado, da nossa mídia privada, quanto do governo, nós não investimos em agência de notícias. Não é uma coisa que tem importância no Brasil. E, no entanto, já teve. Tá? Na República Velha, nós tivemos algumas agências grandes que tinham correspondentes internacionais. A agência americana, que foi fundada por ninguém menos do que o Olavo Bilac, com dinheiro concedido pelo Barão do Rio Branco, e ela tinha correspondentes em praticamente toda a América do Sul, mais nos Estados Unidos, mais em algumas capitais da Europa, e era uma empresa grande, sabe? Sempre fechou depois da Revolução de 30, porque ela apoiava o governo que foi derrubado. Então, a gente já teve assim, um pouco de uma sinalização de que agora vai, e não foi. Por isso, inclusive, gente, que o meu projeto de pesquisa atual na UF é o de História das Agências de Notícias Brasileiras e da História das Agências de Notícias Estrangeiras no Brasil. Porque essa história jamais foi contada. Quando vocês pegam um livro sobre a história da imprensa brasileira, falam de jornais, falam de revista, falam de rádio, TV e não falam de agências. Tanto que, quando eu estava na graduação, eu tinha essa ideia de que, o Brasil nunca teve agência. E pesquisando, descobri que, teve. Só que é uma história meio bastante apagada. Né? E é por isso que é importante a gente olhar para isso. Vou parar de gravar aqui e a gente continua aqui a conversa.